toco em si é uma celebração, uma comunhão dos orixás com os adeptos dos terreiros. A relação dos fiéis com os orixás é uma relação de filiação. Nós somos filhos dos orixás. O orixá vinha à terra comungar aquele momento com os seus filhos de santo, como é chamado na linguagem comum. Incorporar um orixá significa que a gente apaga a nossa personalidade, inclusive, para que o orixá tome o nosso corpo e haja através do nosso corpo. Quando há o toque dos orixás, aí as pessoas entram em transe, os seus orixás se incorporam nas pessoas e dançam naquela comunidade. As religiões de matriz africana, dependendo da região do país, tinham nomes diferentes. No Rio Grande do Sul chamava-se batuque, no Maranhão tambor de mina, na Bahia candomblé, e em Pernambuco e alguns outros estados do Nordeste era chamado de Xangô. Hoje, por influência da Bahia, e é uma denominação que se tornou comum no país todo. Então, a religião dos orixás, genericamente, a gente chama de candomblé. É uma religião de culto a ancestrais. Inquices, orixás ou voduns são nomes diferentes que são dados aos ancestrais africanos cultuados nas religiões de matriz africana. No nosso caso, o caso da nação Xambá, que é uma das diversas nações de candomblé, nós cultuamos 14 orixás. São ancestrais que, com o correr do tempo, milhares de anos, foram sendo cultuados como divindades, como heróis, e que algumas pessoas chamam de divindades. Eu, pessoalmente, não gosto de chamar os orixás de deuses, nem divindades, até porque a gente do candomblé reconhece, acima dos orixás, um Deus que criou tudo, inclusive os orixás. E esse Deus criador, nós chamamos na nossa religião de Olorum. Olorum não tem um culto específico, ele tem um reconhecimento, nós o reconhecemos como Deus criador. Quem recebe culto são os orixás. Tem o salão, onde é feita a solenidade, as danças, a ritualidade. Aquele quarto, quando é o PG, ali é onde fica os orixás. Ali, como diz, é a casa propriamente dita do orixá. E ali é onde se faz as oferendas, as obrigações, é feita naquele quarto. Originalmente na África, os cultuadores dos orixás, que eram seus ancestrais, cultuam os orixás como um parente antigo, histórico, mas um parente, um ancestral. No Brasil, o culto aos orixás vai sofrer uma série de adaptações. Aqui no Brasil é muito difícil que a gente encontre pessoas que possam se dizer descendentes diretos desses orixás, como a gente encontra na África. Então, a ascendência que nós temos dos orixás é uma ascendência espiritual. Então, nós somos filhos espirituais desse ou daquele orixá.
E a expressão da nossa religião, da nossa relação com o orixá, ela se faz basicamente pelas oferendas. A nossa prática religiosa se faz pelas oferendas, sobretudo alimentares, que a gente faz aos orixás. E essas oferendas podem ou não ser resultado de sacrifício. Normalmente sim, mas nem tudo que se oferece aos orixás é resultado de sacrifício animal, embora o sacrifício animal seja essencial. Esses animais sacrificados podem ser bois, carneiros, bodes, galinhas, galos, pombos, uma variedade muito grande de animais, de acordo com a preferência de cada orixá. E esse culto, através de oferendas, é complementado com uma festa, dada uma obrigação, sobretudo uma obrigação grande, de grande porte, com grande número de animais, faz-se uma festa que a gente chama de toque. O toque é a festa pública, é quando o terreiro abre suas portas para os visitantes que podem participar, podem assistir à festa, que se desenvolve cantando e dançando para todos os orixás, de Exu até Orixalá. Nós somos e nos sentimos como filhos dos orixás. E os orixás são os nossos guias, são os orixás que norteiam nossa vida. Nossa vida é pautada pelo orixá. As maiores autoridades dentro da religião são as mulheres, Dona Santa, Dona Lídia, minha mãe, e outras mais. Dentro da hierarquia do orixá, o babalorixá, o popular pai de santo, é um sacerdote, como é o padre na igreja católica, como é o pastor nos protestantes, como é o rabino na religião judaica e por aí vai. E aí, depois do pai de santo, também tem a mãe de santo. Eles dois, homem e mulher, são a maior hierarquia de uma casa. Só está abaixo dos orixás. Depois vem chamados os padrinhos, que também é uma madrinha e um padrinho. E esses também são os que auxiliam o babalorixá e a olorixá na ritualidade do candomblé. A pessoa logo quando entra, ele é chamado de iniciado, ele começa. As pessoas começam primeiro dando as obrigações simples, até quando vem a feitura de orixá. É aquela parte que ela entra no quarto, faz o seu aburi, sai debaixo do alá, o seu orixá. Daí ela passa a ser chamada naquela casa como pessoa que fez o santo. Agora, cada pessoa daquela dali veste com a cor do seu orixá. As pessoas que vestem amarelo é porque é filha de Oxum. As pessoas que vestem cor de rosa é porque é filha de Yansan. As pessoas que vestem azul é filha de Emanjá. Sabemos que a nação Xambá é trazida de Alagoas por um babalorixá chamado Arthur Rosendo Pereira. Arthur Rosendo trouxe essa tradição religiosa Xambá de Alagoas na década de 20. E aqui no Recife, aqui em Pernambuco, ele teve inúmeros filhos de santo. E vários desses filhos de santo abriram casa. E uma dessas casas é a nossa. Das casas que a gente tinha conhecimento no passado, quase todas desapareceram ou se fundiram com outras nações. Então, Mãe Bill dirigiu a nossa casa por mais de 40 anos. Ela é a grande responsável pela sobrevivência da tradição Xambá em Pernambuco. E ela também é responsável por tudo que nós temos hoje no terreiro. E após o falecimento dela, em 1993, Ivo, o filho dela, que é o babalorixá da casa, teve a ideia de se criar um memorial em sua homenagem. É um pequeno espaço museográfico, mas nesse pequeno espaço a gente conta as nossas origens na África, a nossa passagem por Alagoas, a fundação da nossa casa, do nosso terreiro, e o personagem principal dessa história toda é exatamente Mãe Bill. O museu, o memorial é em homenagem a ela, mas essa homenagem extrapola para a casa e para a nação Xambá em Pernambuco. A religião significa também você socializar. Essa é a minha religião. Então aqui é o meu lugar.
Obrigado.